Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Turma, na aula anterior nós estudamos sobre alguns meios de comunicação. Estudamos sobre o rádio, sobre a televisão, vimos quando que esses meios de comunicação chegaram aqui no Brasil, né? Em uma aula anterior, eu tinha pedido um desafio, né? Tinha lançado um desafio. E pedi para quem aceitasse o desafio, quem quisesse, podia mandar para a escola que eu ia expor na aula. Então, a Emanuele, ela aceitou o desafio, olha que bacana. Ela criou uma mensagem usando o código Morse e enviou para a gente. Parabéns, Manu, é isso mesmo, muito bom, viu? Está de parabéns, e que letra linda, viu? Bom, agora nós vamos fazer a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Número 1. Quando houve a invenção do rádio? O rádio ele surgiu a partir de 1890 com a invenção de Nikola Tesla e Guglielmo Marconi. Nikola Tesla ele não chegou a patentear sua invenção. Então, quem patenteou foi o Marconi, e o Marconi ele ficou reconhecido como o inventor do rádio. Claro que a partir do momento em que um instrumento, um aparelho, ele é criado, ele é desenvolvido, né, gente? Outros também vão surgir, outras invenções semelhantes vão surgir. E com a evolução da técnica, a evolução da tecnologia, esses aparelhos eles vão sendo aprimorados, eles vão sendo aperfeiçoados. Número 2. O que é meio de comunicação em massa? Quando vocês escutarem a palavra em massa, associa muito a quantidade. Então, são aqueles meios que levam informação a uma quantidade maior de pessoas. É um meio de comunicação que leva informação a uma grande quantidade de pessoas. E isso vai ser possível com a invenção do rádio, né? 3. Quando acontece a primeira transmissão radiofônica no Brasil? Essa primeira transmissão ela vai acontecer em 7 de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da independência, ou seja, vai estar fazendo 100 anos que o Brasil tornou-se um país independente. Vocês lembram, né? Foi lá em 1822 que o Brasil torna-se independente de Portugal. Até essa data, o Brasil ele era uma colônia portuguesa. 4. Quando surge o primeiro aparelho de televisão? Por quem foi inventado? Esse aparelho ele vai surgir em 1926, né, quando esse aparelho ele é apresentado e vai ser uma apresentação realizada pelo escocês John Locke. Logo, John Locke fica reconhecido também como o inventor da TV. Como eu falei para vocês, todos esses equipamentos, todos esses aparelhos, com o passar do tempo, eles vão sofrendo aprimoramento, né? Eles vão sofrendo melhora, né? Vão sendo aperfeiçoados e vão sendo adequados à realidade da sociedade, principalmente acompanhando a evolução da técnica e a evolução da tecnologia. A técnica é o meio pelo qual é criado, tá, gente? 5. Quando inicia a história da televisão no Brasil? Vai se iniciar a partir da década de 1950, quando surge a primeira emissora de TV, a TV Tupi. Quem foi Assis Chateaubriand? Assis Chateaubriand foi um empresário, né? Foi o precursor da TV brasileira, foi quem deu início, né? Quem fundou a primeira emissora no Brasil. Assis Chateaubriand também, quando ele funda a primeira emissora de TV no Brasil, o que ele vai fazer? É uma invenção nova no Brasil, é algo novo, ninguém tem. Ele vai comprar 200 televisores, vai importar 200 aparelhos de TV, vai distribuir entre a população para quê? Para que tenha pessoas para assistir os seus programas. Não adianta ele ter uma emissora de TV, ele criar programas, se não tem quem assista. Então, ele vai distribuir esses 200 televisores para que as pessoas possam assistir a programação da TV Tupi. Qual foi a primeira emissora de televisão fundada no Brasil? Essa tá fácil, né? A TV Tupi.
Finalizamos então a nossa correção. Vamos dar continuidade sobre os meios de comunicação. Nesta aula nós vamos estudar sobre o celular e a invenção da internet. Lembrando, meios de comunicação são meios pelo qual as pessoas se comunicam. A comunicação, desde os primórdios da humanidade, ela é realizada pelos seres humanos. Mas com o desenvolvimento de equipamentos, de aparelhos, essa comunicação ela vai ser facilitada, ela vai se tornar mais rápida, né? Essa comunicação, gente, com o desenvolvimento da internet, ela vai se tornar até que simultânea, né? Como assim? Nós conseguimos nos comunicar com pessoas que estão a quilômetros e quilômetros de distância. É como se a comunicação encurtasse as distâncias, não é verdade? O telefone celular, gente, a ideia, né, desse aparelho vai surgir lá na década de 1940. Como assim? Alguns engenheiros vão pensar, né, uma forma de fazer uma comunicação mais rápida e mais prática, uma forma de comunicação que não demande tantos fios, né? É o telefone sem fio, é o telefone celular. Estes planos eles vão ser concretizados apenas em 1973, nos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos serão os precursores, né, da invenção do aparelho celular. Então, vai ser realizada uma primeira chamada do telefone móvel para o telefone fixo. Claro que esses aparelhos aqui não é da época de vocês, né? Também não é da minha época, porque todos esses equipamentos eles vão sendo aperfeiçoados, eles vão sendo melhorados, né? E eles vão sendo pensados na praticidade, né? Para que seja prático para as pessoas. Inicialmente, esses aparelhos celulares eram grandes, eram pesados, né? Era até difícil carregá-los, né? No dia a dia. Com o passar do tempo, esses aparelhos eles vão sendo modificados, eles vão sendo adequados à necessidade da população, até chegar no aparelho que existe hoje. O aparelho pequeno, é um aparelho fino, é um aparelho leve, é um aparelho que a gente consegue realizar todas as atividades diárias, né, apenas com o aparelho celular. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos também de aparelhos celulares mais antigos, né, até os mais modernos. No início, quando o celular foi inventado, a única função dele era realizar ligações. Era fazer uma ligação de forma prática, de forma rápida. Com o passar do tempo e o desenvolvimento tecnológico, este aparelho celular ele foi ganhando outras funções. Atualmente, o que você faz com o celular? Já parou para pensar nisso? Você utiliza todas as funções que um celular proporciona? Não, são muitas funções. Você pode criar agenda, você pode criar um bloco de notas para fazer anotações, você pode receber e-mail, responder e-mail, você usa para fazer ligações, para enviar mensagem, para receber mensagem, você faz videoconferência com o celular. Então, atualmente, o celular ele exerce uma função, né, é quase que uma extensão do nosso corpo, né? Porque tudo a gente precisa do celular. A gente atualmente não guarda nem telefone mais de cabeça, né? A gente não usa mais anotar telefone nas agendas antigas. Hoje tudo fica salvo no celular. Então, com o passar do tempo, esses aparelhos eles foram sendo melhorados. Em 1983, 10 anos após o primeiro teste realizado com um aparelho móvel, a novidade chegou ao mercado. Produzido pela Motorola, era um equipamento grande, a bateria era baixíssima, durava apenas 1 hora de conversação, e ele era capaz de gravar apenas 30 números de telefones. O preço de venda no lançamento foi de quase $4.000, ou seja, era um preço alto, né? Não era acessível a todo mundo. Assim como ainda não é hoje, porém hoje se tornou mais popular. Hoje, como existem muitas empresas fabricantes de aparelhos celulares, a gente encontra celular com preços variados e de diversos modelos. 6 anos após o lançamento do primeiro celular, em 1989, uma versão menor do aparelho chegou às lojas. Era uma versão menor, mais leve, né? E ele foi lançado com a proposta de ser um aparelho de bolso para facilitar o seu manuseio, para facilitar o seu transporte.
Porém, foi durante os anos 90 que a tecnologia moderna de celular que conhecemos hoje, né, que vemos hoje, ela começou a ser desenvolvida. As primeiras mensagens de texto, processadores de sinais digitais e de alta tecnologia vão começar a surgir neste período. Por que neste período, gente? Porque a partir também da década de 90 é que a internet ela vai ser difundida pelo mundo, é que o acesso à internet vai ser realizado pelo mundo. Então, as tecnologias, elas vão sendo unidas, né? Igual o celular vai adotar o acesso à internet. E isso vai contribuir para o aprimoramento destes aparelhos. Os anos 2000 vão chegar trazendo várias inovações no campo da comunicação via celular, redes 3G, que já é o acesso à internet, né? Smartphones serão cada vez mais usual no mundo do trabalho e na vida pessoal. Por que no mundo do trabalho? Porque uma tarefa, né, que antes você precisava realizar apenas no computador, que era possível apenas no computador, você já podia realizar usando o seu aparelho celular. A possibilidade de navegar pela internet e realizar tarefas antes possíveis apenas em computador vai revolucionar os aparelhos celulares. Em 2002, surge o primeiro celular com câmera. Imagina a novidade, a inovação. Imagina que legal aquelas pessoas naquela época podendo registrar momentos bacanas, né? Convivência em família, fotos de bebês, apenas com o aparelho celular. Em 2011, há o lançamento do primeiro dual chip, ou seja, o celular onde você pode usar 2 chips em um mesmo aparelho. Então, essas tecnologias, essas inovações vão trazer muitas facilidades para o ser humano, muito conforto também. E o celular, como eu falei para vocês, ele vai ser utilizado para diversas funções, para registrar momentos, para fazer vídeos, né? Fazer videochamadas, para tirar bastante foto, né? Registrar aqueles momentos mais marcantes, para enviar mensagens, enviar arquivos. Então, hoje o celular ele é indispensável, né? Podemos dizer assim, nas atividades diárias da gente. Imaginem vocês, como vocês assistem às aulas, né? Como vocês se comunicam com os familiares, com os amigos, com os colegas. Acredito que todas essas formas de comunicação são intermediadas pelo celular, se não pelo celular, pelo telefone fixo, né? Ou pela internet, através do notebook, do computador. No Brasil, esses celulares eles vão começar a se popularizar apenas a partir de 1990. Quando eu falo popularizar, não é que todo mundo vai ter acesso, tá, gente? Porque ainda será um produto caro no mercado. Nem todo mundo vai ter condições de adquirir. Com o passar do tempo, com as novas invenções, com outras empresas fabricando esses equipamentos eles vão se barateando no mercado, eles vão se tornando mais acessíveis. Atualmente, há no Brasil cerca de 230 milhões, né, de celulares ativos. O Brasil ele ocupa a 5ª posição dos países com maior uso diário de celulares no mundo. É necessário um órgão para regularizar, para regulamentar a telefonia fixa e móvel no Brasil. Para quê? Para regularizar a cobrança de taxas, né? Para fiscalizar como as empresas estão fornecendo este serviço para que não haja abuso. Este órgão responsável é a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Esse órgão ele é responsável aqui no Brasil, tá bem? E a internet? Quando que a internet ela vai surgir? A internet também é um importante facilitador na vida da gente. Imaginem como vocês estariam assistindo esta aula sem internet. Seria possível? De que maneira? Já pararam para pensar a vida de vocês sem internet como seria? Então, a internet, a gente pode dizer que é uma invenção nova. Não surgiu há muito tempo. Ela vai surgir lá na década de 1960, com fins militares. Ela vai surgir nos Estados Unidos. Inicialmente, a internet, gente, ela era chamada de ARPANET.
Apenas a partir da década de 1980 é que a nomenclatura vai mudar, vai começar a se chamar internet. A partir de 1982 é que a internet ela vai ser usada com outros fins, com fins acadêmicos, e vai se expandir por outros países. Na década de 1990, com a criação do famoso WWW, né, que significa Rede Mundial de Computadores, é que a internet ela vai ser difundida pelo mundo, ela vai ser expandida pelo mundo, ela vai se popularizar. Mas é todo mundo que vai ter acesso? Claro que não, ainda hoje. Ainda hoje, várias pessoas no mundo, inclusive no Brasil, não têm acesso a este serviço. Ou, quando tem acesso, ele não chega com qualidade nas residências. Porque, às vezes, é um serviço que ainda é caro, as tarifas são altas. Para acessar a internet, você precisa de um smartphone, você precisa de um computador, e nem todo mundo tem acesso a esses equipamentos. Eu trouxe aqui para vocês um gráfico mostrando a evolução do uso da internet no Brasil. Cada dia que passa, mais pessoas acessam a internet. Há uma evolução. Observem que em 2008 eram poucas as pessoas que tinham acesso. Já em 2018, olha o quanto que este número cresceu. No Brasil, as primeiras redes de internet elas vão surgir em 1988, ligando universidades brasileiras às instituições nos Estados Unidos. É somente a partir de 1994 que vai criar uma estrutura, né, uma infraestrutura necessária para a exploração da internet. Em 2019, o número de usuários com acesso à internet chegou a 134 milhões de pessoas, cerca de 70% da população brasileira. Atualmente, né, em função do momento que a gente está vivendo, a pandemia, por conta da Covid-19, nós costumamos ainda assistir, né, nos jornais, em reportagens, que muitos estudantes não estão conseguindo ter acesso a conteúdo, não estão conseguindo estudar, justamente porque não possuem acesso à internet. Os locais onde essas pessoas moram, ainda não podemos dizer que ainda a internet não chegou em suas casas, né? Então, ainda um número bem grande de brasileiros, gente, não tem acesso a esse tipo de serviço. Eu trouxe aqui para vocês também um gráfico, né? Mostrando a quantidade de brasileiros que usaram a internet em 2018. Cerca de 70% dos brasileiros, o que corresponde a cerca de 126,9 milhões de pessoas no Brasil. Trouxe também qual é o equipamento que as pessoas mais utilizam para navegar na internet. A televisão, que de 2017 para 2018 aumentou um pouquinho essa porcentagem, né? Como a gente pode observar aqui no gráfico, estão vendo? O computador teve uma queda. Observem, o computador caiu de 51 para 43. E o celular estava alto e manteve-se em alta. Então, o que é que a gente pode concluir? Que atualmente o equipamento, o aparelho que as pessoas mais utilizam no Brasil para fazer acesso à internet é o celular. Vamos finalizar por aqui a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, tá bem? No livro de História, páginas 224 e 225. Na página 225, fazer apenas os números 2 e 3, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.